Porque a velocidade está diminuindo. Se a minha velocidade está diminuindo, ele está desacelerando. Se ele está desacelerando, a velocidade está diminuindo, desacelerando, a minha aceleração ela é negativa. Deu para entender? Sim, sim. Aí vocês estão assim tão calados hoje. Tá. O que eu vou fazer? Que nem eu tô falando, vou deixar esteticamente essa coisa aqui melhor. Isso aqui é mais, vai para o outro lado, menos. Então vai ficar menos, mais para cá, né? Senão vocês não conseguem enxergar. Menos V seno do ângulo. Igual. Professor, e o zero? Alguma coisa menos zero é alguma coisa. Esse zero não vai interferir em nada, por isso que eu nem coloquei ele. Tudo bem? Ó. Até aqui alguma dúvida? Cara, eu acho que eu não entendi. O que que você tá... O que que você tá fazendo? Eu tô querendo deixar, isolar o tempo. Porque a gente vai precisar dessa fórmula do tempo para achar o alcance. E o meu medo maior é no alcance, porque a maior parte das nossas questões é para descobrir qual é o alcance máximo. Mas para eu descobrir o alcance máximo, primeiro eu tenho que encontrar o tempo. Se perguntarem, vamos supor, se perguntar o tempo de subida, eu tenho que usar essa fórmula para eu encontrar o tempo de subida. Tudo bem, Ruth? Tá, daí você tá usando a segunda fórmula? Tá... Isso! A segunda fórmula, isso mesmo, corretíssimo. Mais Professora, alguma? Fala, Thiago. tipo, ali no GT ele tá indicando que é de subida, mas ele também pode indicar que é na descida? Pode, pode No indicado também. sempre vai falar, né, se é descida ou subida. Isso. Mas aí eu vou falar um negocinho que fica mais fácil. Porque tanto vai fazer você calcular para a subida quanto para a descida. Porque o tempo de subida é o mesmo tempo de descida, Ah, tá. né? Então, Aí, tipo, não interfere em nada. depois eu falo melhor. Depois eu falo melhor sobre isso. Mas até aqui, eu quero saber se até aqui alguém tem alguma dúvida. Posso prosseguir? Professora, Fala. quando que é negativo? Quando que usa o negativo e o positivo? Aqui da aceleração, É. o que acontece? O meu objeto ele está subindo. Se ele está subindo, o que acontece com o objeto? Eu tenho uma velocidade maior, essa velocidade Ah, tá, vai entendi. diminuindo, diminuindo. Então, eu tenho uma diminuição da velocidade. Se a minha velocidade está diminuindo, significa que está desacelerando. Por isso que a aceleração ela é negativa. Entendi. Tá. Mais alguma dúvida? Posso prosseguir? Vocês que vão dando feedback aí para mim. Posso? Mas não coloco. Isso, joinha. Eu gosto do joinha, que eu sei, eu enxergo. Tá. Aí, isso aqui está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, eu tenho menos. Vou colocar mais um pouquinho mais para baixo aqui. Ah, deixa eu falar para o João Luiz. João Luiz, as aulas estão lá no detalhamento, as aulas anteriores. Aí você dá uma olhada, porque esse conteúdo ele é um pouco complexo. Aí você puder rever essas aulas, tá? Ó. Vem para cá dividindo. Menos com menos é o quê? Mais. Então já vou tirar. Menos com menos, mais. Encontrei quem? A fórmula do tempo. Ó, V seno do ângulo dividido por G. Pergunto. E eu quero que todos respondam para mim. Se eu gasto 4 segundos para subir, qual é o tempo total do movimento? O G é 10, né, professora, que é de gravidade. Tá certo? O G é 10? Isso, o G é 10. Mas eu tô Tem que saber perguntando. essa fórmula. Olha a pergunta que eu fiz. Se eu gasto 4 segundos para subir, qual é o tempo? Ah, já teve gente que respondeu. 8. Muito É bem, 8. 8, dobro. Então, se ele perguntar para você, deixa eu colocar, deixar assim um pouquinho melhor, né?
a estética da fórmula. V seno do ângulo dividido por G. Essa é a fórmula do tempo de subida. Se eu gasto 4 segundos para subir, automaticamente eu gasto 4 segundos para descer. Ou seja, o tempo total do movimento vai ser de 8 segundos, já, igual teve alguém, o Gustavo, que estava respondendo. Se ele perguntar qual é o tempo de subida, é essa fórmula. E se ele perguntar qual é o tempo total, qual será a fórmula? O que eu vou alterar aqui na fórmula, se ele perguntar o tempo total? Vezes 2. Vezes 2. Muito bem. Então, se ele perguntar o tempo de subida, é isso aqui. Mas se ele perguntar o tempo total, ó, se ele perguntar o tempo total, e não se preocupe em copiar, depois vocês pegam essa aula, tudo vai estar lá no detalhamento de aula, dessa aula. Aí vocês podem acompanhar toda a fórmula. Então, aqui, ó, se ele perguntar o tempo total, é 2 vezes isso aqui. 2 vezes. Porque se é 4 segundos para subir, vai ser, no tempo total, 8 segundos que acontece o movimento. Teve alguém que, ó, Arthur não tá mesmo, né, pessoal? Luiz Gustavo, Maria Luísa Soares, chegou ou não na sala? Não? É só esses aqui mesmo que estão faltando na nossa aula, né? Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Esse S é de subida. Ah. Esse S aí é de subida? Isso, esse S é de subida. Daí, Para subida é só isso aqui, ó. Ó, para subida é só isso aqui. A fórmula é essa aqui, para subida. Se ele perguntar para você qual é o tempo total, é só eu pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Então, se o tempo de subida é 4 segundos, o tempo total vai ser 8 segundos. Então, a fórmula para o tempo total, se for o tempo total, é só eu pegar e multiplicar por 2. Tá? Isso aqui vocês tinham antes da quarentena, lembra que eu tinha colocado? O tempo de subida tinha, o tempo total não. Tudo bem? Posso prosseguir? Total. Posso? Que eu tenho que apagar. Ó. Só retomando. Ai, eu não deixei meu negócio. Meu Deus do céu. Eu fico tão aflita que eu fico assim preocupada, né? Vou deixar isso aqui. Opa. Agora vem a fórmula que mais você vai utilizar. Então, essa daqui é o coringa do lançamento oblíquo, tá? Que responde, lembra que teve gente que falou assim, professora, aonde eu vou utilizar isso na prática? Dá um exemplo para mim. Aqui vai dar para eu responder. Um exemplo, um jogador de futebol chuta uma bola. Qual deve ser a angulação dessa bola? Quando o jogador vai chutar essa bola, para que essa bola tenha um alcance máximo? Como que aquele goleiro conseguiu chutar e essa bola atravessou o campo? Chegou do outro lado do gol. Teve o alcance máximo do máximo. O que ele fez? Tá? É o carro da laranja, melancia, pocã. Eu mereço, né? Ai, gente, não tem condição. Vocês estão escutando isso? Compre um abacaxi para mim, professora. Melancia, abacaxi. Mexerica boa ainda. Esperar passar aí rapidinho. Voltando aqui. Ó, então, quando eu falo em alcance máximo, e agora eu quero que vocês analisem o alcance máximo, eu tenho que pensar em qual fórmula? A fórmula do movimento na horizontal ou na vertical? Se é alcance máximo. Vertical. É horizontal? Vertical, não é? Horizontal. Alcance máximo. Horizontal. Tá. Vertical, horizontal. Horizontal? Horizontal. E na horizontal, nós temos uma única fórmula na horizontal. Qual é a fórmula? Quero que você olhe o seu caderno aí, que a gente já escreveu. Não é velocidade igual a velocidade seno mais de t? Não é cosseno?
X Se é é igual na a V horizontal, cosseno do é ângulo vezes T. X igual a velocidade Cosseno inicial do vezes o ângulo vezes cosseno vezes t. vezes cosseno vezes t. Muito bem, tem que ser cosseno porque o movimento na horizontal é cosseno. Na vertical, seno. Horizontal, cosseno. Vertical, seno. Horizontal, cosseno. Tá. Porém, agora eu não quero saber essa distância. Eu quero saber o alcance máximo. Vou trocar o X por A. Professor, poderia deixar o X? Poderia. Mas é só para você lembrar que é alcance máximo. Aí eu vou colocar aqui, alcance máximo. Velocidade vezes cosseno. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir o tempo. Tem mais para lá um pouquinho. Pessoal, deixa eu ficar em pé. Ai, tá me irritando. Professora, Fala, minha linda. no livro onde fala de alcance horizontal, usa o seno. Calma que eu vou chegar lá, vou te explicar por quê. Tenha paciência. Ó, da onde que veio aquela fórmula? Só colocar bem pertinho aqui para vocês visualizarem. E eu quero que vocês prestem atenção, dentre as fórmulas de lançamento oblíquo, essa que eu vou explicar agora é a mais importante, é a mais cobrada, é aonde os exercícios são mais focados. E você vai ver isso através da resolução de exercícios que a gente vai fazer agora e há pouco. Ó, X, vou trocar por A, porque eu quero saber o alcance. Vou escrever que é o alcance máximo. Beleza. Estão enxergando bem? Ó. Sim. Alcance máximo. Velocidade vezes cosseno do ângulo. Quem é o tempo? O tempo eu vou substituir. Nesse caso, é o tempo total. Se eu estou falando de alcance, esse alcance vai ser o tempo de subida e o tempo de descida. Vai ser 2 vezes a minha fórmula do tempo de subida. Então, 2 vezes V seno do ângulo dividido por G. Eu só quero que você entenda de onde que saiu a fórmula também. Professora, eu preciso lembrar de tudo isso? Não. É no caso, se você por acaso está lá fazendo o Enem e esqueceu da fórmula. Tem como você encontrar ela? Tem. Ó, alcance máximo. V vezes V vai dar V ao quadrado. Aí sobrou o quê? 2 vezes cosseno do ângulo vezes seno do ângulo dividido por G. 2 vezes cosseno vezes seno. Lembra que a Gabi pegou e mandou no grupo para vocês as relações trigonométricas? Alguém lembra? Isso é da matemática. Quando eu era aluna do mestrado, ou quando eu era aluna da graduação, quando eu via lá seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado, nossa, eu dava um sorriso daqui a aqui. Por que eu dava um sorriso grande? Porque eu sabia que era igual a 1. Da onde que eu tirei isso? Relações trigonométricas. 2 vezes cosseno vezes seno é a mesma coisa que seno de 2θ. Minha Nossa Senhora, professora, o que é isso? Vai ficar fácil agora. Professora, não dá pra ver muito. Ah, tá. Aí. Chegamos nessa fórmula, minha linda, que está aí no seu livro? O que isso significa? Quando eu chuto, e agora você tem que relembrar qual é o seno de 30 graus, qual é o valor de seno de 30 graus. Está todo mundo respondendo. Vamos lá, primeiro ano B. Seno de 30 graus. Meio. Sobre 2. Aí, seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 90 graus. É 1, eu acho. É 1? 1. Quais são os valores de seno que eu não posso esquecer? Seno de 30, 45, 60 e 90. O maior valor de seno é 90 graus. Se eu colocar aqui, ó, esse θ significa ângulo. Se eu colocar 2 vezes 45 graus, quanto que vai dar? 2 vezes 45?
2 vezes 45. Se eu Um, colocar 2 vezes 90, 40 dá 90. Daí o seno de isso. 91. E seno de 90 é 1. Muito bem, Ruth. Se seno de 90 é 1, qual é o significado físico disso? Quando alguém pega uma bola, eu tenho uma bola, vou pegar meu copo aqui. Se eu tenho uma bola, imagine que isso seja uma bola. Eu chuto essa bola. Se eu chutar essa bola numa angulação de 45 graus, eu chutar essa bola numa angulação de 45 graus, eu vou ter o alcance máximo para essa bola. Tudo bem? Professora, Hum. o θ, ele não vai ser sempre 45 graus. Não. Não vai ser sempre 45 graus. Eu só estou falando quando é que ele vai ter o maior valor. Ele vai ter o maior valor quando ele for 45 graus. E daí eles podem perguntar para vocês, porque geralmente a gente vai resolver exercício que não tem 45. Mas qual é o ângulo mais cobrado? 45. É por isso que eu estou reforçando. Tá? Tudo bem, Ruth? Professora, Fala. eu não entendi para onde foi o cosseno, tipo, lá de cima. Tá. Existe uma identidade trigonométrica que diz o seguinte, vou apagar aqui em cima. A identidade, vou apagar aqui também, para você entender. Lembra uma página de um livro que eu mandei para você compartilhar? Você lembra? Sim, sim. E tinha um monte de negócio, né? Isso. Depois eu me arrependi. Ai, meu Deus, de novo, o homem insiste. Ó, quando eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, se eu ver em alguma conta isso aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu posso substituir tudo isso aqui por quanto? Por 1. Isso é chamado relação trigonométrica. A mesma coisa, quando eu tenho 2 vezes cosseno do ângulo vezes seno do ângulo, isso é igual a quem? Isso é igual seno de 2θ. É a mesma coisa, eu estou falando, se eu falar para você, 6 vezes 1 é igual a 3 vezes 2. 6 vezes 1 é 6, 3 vezes 2 é 6. Então, eles são o quê? Iguais. Ó, a mesma coisa, isso é uma identidade. A mesma coisa aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 2 vezes cosseno do ângulo vezes seno do ângulo é igual a seno de 2θ. Prefiro trabalhar com 2 vezes cosseno vezes seno ou prefiro trabalhar com seno de 2θ? É mais fácil trabalhar com seno de 2θ. Tudo bem, Gabi? Sim, tipo, então eu posso tirar o cosseno, tipo, não precisa dele. Não, deixa só lá no final. É só para casos. Eu gosto de explicar a fórmula do jeito que ela é, em vez de chegar assim e cuspir para vocês, porque chega lá, você está fazendo uma prova. E às vezes você esquece de alguma parte da fórmula, tem como você encontrar. Professor, e se eu não lembrar dessa identidade? Eu ficar com 2 vezes cosseno vezes seno, dá para eu resolver? Dá para resolver também. Aí eu teria que colocar 2 vezes cosseno, vamos supor, de 30 graus, vezes seno também de 30 graus. E daí eu resolvo normalmente. É que é mais fácil usar só seno de 2θ. Tudo bem, meus amores? Tudo? Oi, primeiro. Então tá. Bora lá. Dá tempo de eu resolver exercício? Dá, né? Deixa eu ver. Até que horas que vai nossa aula? As aulas assim. Senhor da glória. Peguem lá a página 13 de vocês. Página 13. Senhor, onde eu deixei? Pegaram página 13? Ai, gente, o homem aqui, o carro da fruta, o homem quer que eu compre fruta, não é possível. Não sai daqui da frente de casa. Pegaram a página aí?
Sim ou não? Sim. Sim. Nós temos, aí ó, 5 minutinhos só. Nesses 5 minutinhos, eu vou deixar, pelo menos inicial, a linha de raciocínio com vocês do exercício da página 13. Na próxima aula é nossa prova. E daí, na semana que vem, nós temos a prova bimestral. Deixa eu só conversar com vocês. Ai, eu não conversei a respeito da prova bimestral, meu Deus do céu. Semana que vem é a nossa prova bimestral. Então, vou deixar o exercício de falar sobre essa prova bimestral. Todo mundo está atento com a professora? Hein, meus queridos? Todo mundo prestando atenção? Qual o conteúdo da nossa prova bimestral que eu não falei? Desculpem. Tão aflita que eu estava para terminar logo esse conteúdo, para a gente começar a trabalhar, e eu fico naquela preocupação de aproveitar bem o nosso tempo, né? O capítulo 1 é o capítulo da nossa prova de hoje. Para a nossa prova bimestral, qual é o conteúdo? Vai ser lançamento vertical e lançamento horizontal. Tá? Tudo bem? Oi. Tá bom. Sim. Beleza. Lançamento vertical, lançamento vertical, quais fórmulas que você vai usar? H inicial, aí vem aquela fórmula do Tom e Jerry, vovô à toa. E lançamento horizontal, você vai utilizar 2 fórmulas somente. Vocês lembram daqueles exercícios que a gente fez em sala, meus queridos? Eu estou, assim, muitíssimo preocupada. Lembram? A senhora passou no caderno? Teve uma senhora passando no caderno também. Sim. Isso, que todo mundo amou aqueles exercícios. Por quê? 98%, quando fala em lançamento horizontal, 98% das questões se resume em 2 fórmulas. Professora, Fala. é aquele do HGT ao quadrado sobre 2? HGT ao quadrado sobre 2 e tem mais uma fórmula. Qual é a outra fórmula? X é igual a V vezes T. Isso mesmo, x é igual a v vezes t. Então, deixa eu só colocar certinho, exatamente, qual os capítulos que vão cair. É o capítulo 2, movimento vertical, lançamento vertical, aonde você vai utilizar qual é a diferença do lançamento vertical para o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado admite qualquer valor de aceleração. No lançamento vertical ou movimento vertical ou queda livre, você vai substituir o Azinho por G. O G vai ter um valor fixo se é aqui na Terra. Ele é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui no lançamento oblíquo, nós revisamos esse conteúdo. Indiretamente, a gente revisou. Então, é o capítulo 2, movimento vertical, e capítulo 5, só que o capítulo 5, meus queridos, o capítulo 5, você não vai estudar ele por inteiro, você só vai estudar lançamento horizontal. No capítulo 5 é só o lançamento horizontal, tá? Nesse lançamento horizontal, você só precisa lembrar de 2 fórmulas. HGT ao quadrado sobre 2 e x igual a v vezes t. São essas 2 fórmulas só. Professora, Tá? então na prova vai ser o capítulo 2 e o 5? 2 e o 5. Por que que eu resolvi colocar o capítulo 5 também? Capítulo 5, lembrando que é só lançamento horizontal, porque vocês tiveram muita facilidade em sala de aula com esse conteúdo. Lembra vocês falaram assim, professora, coloca um monte disso na prova, porque é só 2 fórmulas só. HGT ao quadrado sobre 2 e x igual a v vezes t. Tudo bem? Professora, Fala, minha tudo bem. linda. Aí a prova bimestral vai valer 7 também? A prova bimestral também vai valer 7.
O que que vocês vão fazer? Tarefa online. A tarefa online vale 30% da nota. Eu fiz a do Tá? capítulo 2 já. Aí faz Então, a do A 5 de agora também? é capítulo 1, né, professora? Aí da próxima A é de 2 e agora é 5? capítulo 1. Muito bem. Aí, para a próxima prova, aí você vai ter que fazer até o capítulo 2 e o capítulo 5, tá? Capítulo 5, peraí. Não, faz só o capítulo 2, que eu não terminei o capítulo 5 ainda. Então, só até o capítulo 2, tá? Capítulo 5, esse capítulo ainda não terminei. Então, não precisa fazer, porque chegando lá vai estar misturado lançamento horizontal com lançamento oblíquo. Eu não terminei. Vocês não Tarefa estarei online com que é pra fazer? tarefa online. Tarefa online menos o capítulo 5, que a professora ainda vai terminar. Então, tudo que a gente já estudou, faça, porque a tarefa online vale 30% da nota. Tudo bem? Eu vou deixar... Fala, minha linda. A fórmula do capítulo 5 é h igual a gt ao quadrado sobre 2 e x é igual a velocidade vezes tempo, né? Isso mesmo, corretíssimo. Aí, o que eu vou fazer? Para a prova, eu vou colocar um detalhamento de aula para a semana que vem. Mas aí, o que eu faço? Nós temos ainda, eu vou deixar a prova para o último horário, para quem tiver alguma dúvida, tirar essa dúvida comigo. Pode ser? Sim? Sim. Então tá. Mas eu vou deixar no detalhamento de aula hoje ainda qual é o conteúdo da nossa prova, tá? E aí, qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? Tudo bem? Aí, na próxima aula, eu resolvo o exercício com relação ao Ô, lançamento professora, oblíquo. A próxima aula não é a lembra prova? do... Então, na próxima aula, nós temos 2 aulas. A última aula vai ser a nossa última aula vai De ser hoje, né? de hoje e da semana que vem também. Semana que vem tem prova. A última aula que será a prova, tanto de hoje quanto da semana que vem. Na primeira aula que eu tenho com vocês, que é desse horário, eu tiro algumas dúvidas e resolvo alguns exercícios, tá? Tá bom. Tá? Deixa eu me despedir de vocês, que o terceiro ano tá aflito. Eu ainda tenho que aplicar a prova para vocês, ainda tenho que jogar ainda o link, tá? Beijo, até daqui a professora, pouco. peraí. Fala. Lembra que você falava que no capítulo 1 tinha uma fórmula que a gente usava quase sempre? Tom e Jerry, v ao quadrado vezes 0 ao quadrado, mais essa. Beleza, obrigada. Mas aí, na hora da prova, gente, eu vou estar junto com vocês, para ficar tranquilos. Tudo Que bem? aula é agora? É pra gente Não. é pra gente entrar no Zoom na hora de fazer a prova ou não é pra entrar? Vai entrar no Zoom. Vai entrar, que aí eu vou mandar o link para você, a gente vai conversando. Tá? Tá. Tá, tchau. Beijo. Tchau.